Olá, irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a mais uma revisão de Caravana das Drags, episódio 5. E a gente vai bater um papo sobre tudo que aconteceu nesse episódio. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês. Deixem um like que é muito importante. E, por favor, compartilhe com os amigos que curtem revisão de reality show. E aqui nesse canal a gente faz bastante isso. O episódio 5 da Caravana, ele aconteceu em Recife, terra do frevo. E a gente tá no top 7 já, hein, meu povo? E parece que passou muito rápido. Eu acho que é porque foi liberado os 3 primeiros episódios pra gente numa vez só, né? Então parece que tá correndo muito rápido. Daqui a pouquinho já tá acabando, meu Deus. A gente começa aqui nesse momento com a Ícaro, mais uma vez maravilhosa. Eu amo. Não sei se os looks foram produzidos para o reality ou se ela já tinha, mas são todos perfeitos. E as nossas concorrentes, elas tiveram que produzir nesse mini desafio, que mais uma vez poderia ser o desafio do episódio principal, porque é muito bom e eu acho que eles estão de parabéns nesse sentido, na elaboração desses mini desafios. Elas tiveram que produzir uma cabeça com esses itens que a gente está vendo na foto e ao mesmo tempo mesclar junto com a maquiagem. Então, a maquiagem tinha que ser parecida com o que elas desenvolvessem ali, né? Cada uma delas tinha um objeto que fazia referência a Recife, teriam que colocar junto, né? Me esqueci, olha só, já ia passar essa parte importante, que é a convidada especial, que é outra drag queen, a Penélope Jean, que tem canal no YouTube, ela é apresentadora, tem uma caralhada de coisa aí da Penélope. Inclusive, eu achei que a Penélope ia estar no Drag Race Brasil, mas se tá aqui, eu acho que ela não vai estar lá, né? Enfim, inclusive agora não, porque ela tá com um podcast novo, né? Então ela não vai estar lá não. E aqui a gente vai ver todas elas juntas, ó, nessa foto aqui. Todas elas muito bonitas. Eu gostei bastante da Frames, mas eu gostei mais do look dela do que de fato da cabeça. A Amy também tá bem bonita, bem colorida também. A Gaia também tá muito bonita. Mas de fato a Helena tá muito, muito boa também. A Helena é muito boa nisso, nessas coisas de criatividade. A Helena acaba sempre se sobressaindo e de fato ela foi a vencedora do mini desafio. E de fato ela foi muito inteligente e já não é a primeira prova nesse estilo de criatividade que a Helena ganha. O desafio maior é um desafio de caricatura, que nada mais é do que um lip sync de uma forma muito exagerada, né? A caricatura nada mais é do que o extremo, tanto do drama quanto da comédia. A Helena, como vencedora, ela tem a grande vantagem de escolher a ordem dela de apresentação. Ela acabou optando por ser a última, que é muito arriscado, como ela falou. Eu concordo nesse sentido de que você tá dentro de uma competição e você precisa arriscar de qualquer forma. Acho que você, de alguns momentos, precisa dar a cara a tapa. Mas, obviamente, como é uma competição, você tem que saber exatamente o momento de dar a cara a tapa e o momento de guardar a tua cara, porque não é sempre que você tem que dar a sua cara a tapa também, porque pode chegar em algum momento e você acabar dando tiro no próprio pé, né? Mas acho que nesse momento valia muito a pena. A Helena se arriscou, ela acabou optando por ser a última apresentação e tinha apenas 3 músicas. Como a gente tá no top 6, a Helena exclusivamente vai escolher uma música somente para ela apresentar. Isso é maravilhoso, porque isso já te difere das demais. E ela escolheu Amor de Kenga, da Pabllo Vittar, que é uma música perfeita para ser bastante caricata, né? E ela acabou dividindo as outras 6 em trios. E ia ter uma música para cada uma dessas 3 cantarem, dublarem, na verdade. Ela acabou colocando a Amy, a Ravenna e a Frames, Daisy Rebecca, a Gaia e a Chandelle em outro. Obviamente que ali a Chandelle não se dá muito bem com a Daisy Rê, mas ela acabou colocando e a própria Helena falou que ela fez isso de propósito, que é legal e interessante fazer isso. Até porque você tá dentro de uma competição e você precisa criar entretenimento, né? Para as meninas da Gaia, para Daisy Rebecca e para Chandelle, foi colocado a música da Duda Beat. Para Frames, para Ravenna e para Amy foi colocada aquela música Você é Louca Demais, que é o tema de Os Normais, né? Não sei se vocês são novinhos para não saber, mas tinha também Os Normais, que era uma série. Aqui foi um momento de bate-papo e de descontração, mas que nunca é uma descontração, porque aqui o povo resolve para falar bastante. Quem começou iniciando, primeiro é um ponto assim, acho que obviamente a gente tá falando de uma primeira temporada, de um reality, que obviamente vai
acabar sofrendo adaptações se tiver outras temporadas. Eles vão conseguir ter uma visão sobre como que a primeira temporada se saiu, vão ver o que deu super certo, vão ver o que o público deu feedback e vão tentar ajustar para ficar cada vez melhor. Eu acredito que nessa conversa aqui aconteceu muita coisa. Foi uma conversa enorme, com muitas conversas, muitos posicionamentos, cada uma dando a sua opinião, e eu acho que a própria edição tem que entender que talvez não é interessante a gente fazer igual a RuPaul's tem, que é fazer um episódio de bastidor onde tenha esses conflitos todos. Será que não é interessante a gente fazer isso também, dependendo da quantidade de tempo e conteúdo que se tem? Porque a edição, a gente entende e compreende que a edição vai editar, porque ela precisa entregar um episódio dentre ali os 40 e 50 minutos, que normalmente é. Então tem que ver como, quando tem essa quantidade de conteúdo, de situações que são bacanas, porque a gente já tá acostumado com o RuPaul, e a gente gosta de ver os episódios de bastidores, porque é ali que a gente vê basicamente todo o conflito. Para entender quando no episódio principal rola um shade de uma queen para outra, e a gente fala, o que aconteceu? A gente vai ver os bastidores e vai entender o que está acontecendo. E talvez seria interessante para uma segunda temporada, talvez eles pensarem nisso. Principalmente pela quantidade do sucesso que muito provavelmente vai fazer. Acredito que é de se pensar, né? Bom, mas o que aconteceu aqui? Nesse momento, a Helena fala que ela percebeu que algumas pessoas ficaram muito chateadas pelo fato dela ter vencido o mini desafio e falaram que talvez ela não merecia. E aquilo incomodou ela. A Gaia prontamente falou que ela não quis desmerecer. Ela só achou pela roupa, pelas cores e por tudo que talvez não merecia ter vencido por causa disso. Só que eu acho que a gente perde uma essência muito importante desse momento, porque a edição poderia mostrar o momento em que a Gaia fala isso, para a gente poder entender o contexto, para a gente poder entender a situação que fez com que a Gaia falasse esse tipo de coisa. E a gente perde a oportunidade de poder ver isso. Se a gente tivesse em RuPaul, a gente veria, porque a edição não ia perder a oportunidade de mostrar. E aqui se perdeu essa oportunidade de a gente poder entender, porque às vezes é muita questão de contexto, a gente entender por que ela falou aquilo, o que originou. Porque se eu chego pra você e eu falo de alguém, é porque eu sinto liberdade em você pra falar. É o mínimo. Então, em que contexto a Gaia falou esse tipo de situação? Será que foi de fato para jogar um shade ou foi de fato apenas uma opinião sincera? Porque depende muito. E se quando a gente não tem acesso a esse contexto, acaba ficando muito perdido. Porque a gente já é jogado no momento da edição, onde a Helena fala, a Gaia já responde e daqui a pouquinho já estão fazendo as pazes. E eu tenho certeza que não foi esses 5 minutos que a edição mostrou. Deve ter rolado muita pano pra manga, mas é que a gente perdeu essa oportunidade de poder assistir. Por isso que às vezes eu falo que às vezes tem tanto conteúdo perdido ali que seria interessante fazer um episódio só de bastidor. A Amy também aproveitou o momento para falar de situações que acabam envolvendo a Chandelle, pelo fato de acabaram passando para ela um ponto em que ela, em um determinado momento, acabou utilizando de uma peruca. Elas entenderam que aquilo poderia soar como um grande deboche da situação e tudo mais. E a própria Chandelle tenta se justificar, mas a gente entende. Assim, é muito complicado a gente tentar dar a nossa opinião sobre isso, porque a gente está vendo uma edição que não mostra pra gente contextos e situações. A Chandelle, ela acabou falando que ela não fez na maldade, que ela realmente, a intenção dela era ser mais próxima do ambiente que ela estava. E a própria Ravenna explica, eu achei maravilhoso da Ravenna, a calma que a Ravenna teve principalmente, para poder explicar para ela a situação. A gente percebe que a Amy não teve tanta paciência assim, que é normal também. A gente precisa entender que pessoas são diferentes. Mas a Ravenna teve toda uma calma para explicar toda a questão para ela, falar que ela sim pode, de uma forma muito respeitosa, e entender a cultura daquele local, absorver a cultura e tentar na sua drag representar a cultura daquele país, mas tem um limite para isso, né, para não fazer uma apropriação. E eu achei muito bacana ter mostrado isso, o cuidado que a Ravenna teve em explicar para ela. Depois, inclusive, a Chandelle até agradece, abraça ela. Outro momento que a gente viu foi a Gaia contando
contando pra Helena que ela não fez na maldade, e as duas meio que se resolveram. Mas eu tenho certeza absoluta que não foi só isso. Como eu falei, deve ter acontecido muito mais pano pra manga, é que infelizmente a gente perdeu a oportunidade. Aqui a Desirê falou que ela se sente muito incomodada, que na maioria das vezes ela fala e as pessoas nunca concordam com ela. E mais uma vez eu falo, se a edição ela tem a intenção de mostrar esse tipo de situação pra gente, dê um exemplo, corta, tipo como se fosse um VAR, sabe, no futebol, quando o juiz dá uma falta e ele vai lá pedir um VAR pra ver se realmente foi falta. Deveria ter acontecido isso. Quando a Desirê falou, isso me incomoda porque às vezes eu falo e vocês nunca concordam comigo, deveria cortar aí e entrar um momento em que acontece esse tipo de situação, para fazer sentido pra gente que tá assistindo. Porque até o momento a gente não viu nenhuma situação assim, nada que fizesse a gente falar, eu realmente concordo com a Desirê, porque realmente não concordam com tudo que ela fala, estão sempre pegando no pé dela, e a gente não vê isso. Pelo menos eu não vi isso, não vi nada muito para falar que realmente esse tipo de coisa acontece, entendeu? A mesma coisa aconteceu ali quando a Helena falou que falaram que ela não merecia ter ganhado o mini desafio, e a Gaia rapidamente se pronunciou, deveria ter cortado ali e ter mostrado o momento que a Gaia falou, para fazer sentido pra gente que tá assistindo. Bom, mas enfim, agora a gente vai pro desafio principal, que é a caricata, e vamos ver como é que elas se apresentaram. A nossa jurada especial foi a Juliette, maravilhosa, e ela vai avaliar, tá muito bonita também, gostei bastante, gosto muito da Juliette, né, pra mim é a melhor campeã. Agora aqui a gente começou com a apresentação primeiro da Chandelle, depois da Desirê. A Desirê pra mim, do trio que se apresentou, que foi a Chandelle, a Desirê e a Gaia, foi a melhor, sem sombra de dúvida, ela foi muito bem, ela foi muito inteligente, e nas performances da Desirê, a Desirê ela consegue ser muito engraçada, né? E ela, de fato, foi muito engraçada. Ela foi uma maquiagem muito engraçada. Você olha pra ela, não tem como você não achar graça, que é o que o desafio tá pedindo, né? E conseguiu fazer muito bem. Ela dominou o palco, ela sentou, ela dançou, levantou a perna e foi muito bem real, assim. A Gaia, pra mim, foi legal também, mas eu acho que das três, a Gaia teve um resultado um pouco abaixo ali, se comparar as três. Então, de fato, a Gaia foi um pouquinho menos no trio, claro, na minha opinião, tá, gente? Mas não significa que tenha sido muito ruim. Aqui eu acho que esse grupo foi o grupo que talvez acabou tendo um desempenho um pouco menor, mas não é nem questão de passar pano, tá? Não é nem questão de defender também, mas faz um pouco de sentido. Por exemplo, a Amy, que tá agora dublando, a gente tá vendo na imagem, ela acabou fazendo uma dublagem bacana, legal, não foi ruim, mas a gente precisa entender que existem determinados desafios que determinadas drag vão ficar dentro da sua zona de conforto, porque elas fazem aquilo. Então, para elas é mais tranquilo e natural fazer aquele determinado desafio. Isso vai acontecer em todos os desafios que a gente vai ver. Isso acontece muito em RuPaul também. E tem outros desafios que, por mais que você esteja numa competição, você vai olhar o desafio e você vai falar, nossa, para mim esse desafio de fato é um desafio, porque a minha drag não faz, na realidade, essa performance, não é dessa forma. A minha drag não se encaixa dentro do perfil que o desafio pede. Então, de fato, vai ser um grande desafio para mim. E eu acho que a Amy, não só a Amy, mas a própria Ravenna também, merecem muito parabéns, porque elas estavam totalmente fora da sua zona de conforto e, sem sombra de dúvida, é muito visível que elas deram o melhor delas. E seria muito legal uma delas vencer, obviamente, porque a gente tá vendo a Frames, que foi muito boa, mas a Frame ela já tem um pé na comédia e ela foi muito bem mesmo. Ela usou e abusou de objetos, do espaço, se jogou no chão, pulou, então isso foi maravilhoso também. E, obviamente, que todos os passos eles precisam fazer sentido dentro da dublagem, né? Então ela foi muito boa também. E eu acho que a Ravenna, de fato, foi a pior, gente. Foi a pior. Na minha humilde opinião, ela foi a pior porque o salto dela quebrou, ela não conseguia ficar em pé direito e ela não conseguiu dublar tão bem assim, ela ficou muito nervosa também. E pra mim, na minha humilde opinião, foi o pior resultado. Eu imaginei que a Ravenna ia ser eliminada. Tanto é que na saída dela ela chorou muito, ficou muito mal. A Desirê falou uma coisa pra ela que é muito óbvia, isso não te resume. E sem sombra de dúvida, não resume. A gente, como público, como telespectador, precisa entender que é um reality. E reality tem dessas coisas. Isso não pode se resumir a drag queen, a profissional. Imagina, todas elas têm 4, 5, 6, às vezes 7 anos
A Hobbit Moon, que foi eliminada, ela tem muito mais tempo de drag queen. Imagina o quanto que elas trabalharam e lutaram uma vida toda para ter destaque, para ser reconhecida. E um reality vai lá e ela é eliminada num desafio e a história de vida dessa drag fica resumida a isso. Pelo amor de Deus, gente. A gente tem tantas edições de RuPaul para entender que o reality não define a participante. Não define. A gente viu várias drag queens sendo primeiras eliminadas de RuPaul, que depois se destacaram muito na mídia e conseguiram bastante sucesso. A própria Shangela, não sei se é assim que se pronuncia, é prova viva disso. Na primeira temporada que ela participou, todo mundo zoava ela, que tinha 6 meses de drag. Olha o que é a Shangela hoje. Eu não consigo falar porque me dá um... Mandar o fiscal vir aqui. Até um trava-língua falar. Vocês percebem isso? Então não dá pra resumir a drag queen. O trabalho de uma vida toda em um desafio que ela é eliminada. Não dá. E todo mundo tem muita consciência disso, né? E depois a Helena, que se apresentou. Eu acho assim, eu gosto muito da Helena. Já falei isso várias vezes. Eu acho que, por ser a última apresentação, por ser a única que dublou essa música, eu esperava mais. Mas isso é uma expectativa que eu criei. Mas ela foi muito boa. Chamaram elas ali no palco, como é o de costume, e anunciaram que a Daisy Ray venceu. Muito merecido. Pra mim, foi uma ótima performance. Também tinha a Frames, que pra mim foi boa. Tinha a Chandelle também, que foi boa também. E a própria Helena foi boa. Mas, de fato, ela foi muito boa. A Daisy Ray já é o segundo winner dela, hein? Já tem 10 mil, viu? Tô contando aqui teu dinheiro, viu, o Daisy? Agora as 3 acabaram ficando no bottom, que foi a Gaia, que foi a Ravenna e que foi a Amy. Eu olhando assim, quando eu vi as 3, eu falei, bom, eu salvaria a Gaia. Porque mesmo ela ter sido, de certa forma, inferior às outras duas que apresentaram a mesma música dela, ela não foi tão ruim assim. E foi justamente, ela acabou sendo a salva da rodada. E ficou entre as duas. E eu achei que a Ravenna ia ser eliminada. Mas eles acabaram eliminando a Amy da competição. Talvez pelo figurino. Talvez eles acabaram pitando, não sei. Porque acho que as duas foram muito próximas uma à outra no sentido, mas talvez pelo figurino e pela caricatura mesmo, né? Talvez acabaram optando pela permanência da Ravenna. E a Amy foi embora muito feliz, muito consciente. Eu acho que a Amy, ela entende que isso não resume a drag dela, que a drag dela é muito maior e que isso é uma porta de entrada que ela vai conseguir ganhar visualização, ganhar seguidores e conseguir apresentar o trabalho dela e ter bastante emprego e bastante casas de show para poder se apresentar. Porque eu acho que é isso que todas elas, no final das contas, acabam procurando. O prêmio é de uma só e todas as outras precisam contar muito com o nosso apoio aqui fora para pagar o ingresso para assistir o show, para ajudar, para poder seguir, para poder dar visualização, dar curtida, dar comentário. E é isso, né? Eu acho que o nosso papel agora é esse, ajudar elas e fazer com que esse reality bombe para ter uma segunda temporada, pra gente poder conhecer mais drags do nosso Brasil. É isso, valorizar o produto brasileiro. Eu já falei isso em outros vídeos. É isso, meu povo. Eu gostei bastante do episódio. É uma pena, parece que tá acabando, tá tão rápido, né? Meu Deus, parece que tá tão bom que tá, de fato, muito rápido. Eu já falei, a única coisa que tá me incomodando é a edição, mas eu torço que eles consigam se adequar a isso e na segunda temporada a gente consiga ter um resultado melhor. Ou melhorar para os próximos episódios, né? Sem sombra de dúvida. Mas no mais tá perfeito, tá ótimo. Essas drags são maravilhosas, cada desafio muito bom. Realmente cuidaram muito da questão do desafio. É muito bom mesmo. Eu tô adorando o reality. E deixa a opinião de vocês aqui, que é sempre muito bem-vinda. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like de vocês. Beijo no coração, bom final de semana e até.